Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, porque eu sei que vocês estavam com saudades desse bordão. Não tinha feito ainda em 2025. Mas, a partir daqui, vamos atualizar as últimas informações do Internacional. Afinal, o Colorado, né, tem algumas situações de mercado e eu quero compartilhar tudo que eu apurei com vocês depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vamos falar do Internacional Colorado, né? Que treina, né, neste final de semana, porém, né, volta a jogar somente no sábado. Ou seja, faltam 7 dias para a estreia colorada dentro do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo lá no Maracanã. Eu vou estar nessa, hein? Conto com a audiência de vocês nas minhas redes sociais, aqui no canal, lá no Instagram, no Vozes do Gigante também. A gente vai estar em todas. Depois tem a estreia do Campeonato mais importante do ano, que é a Copa Libertadores da América, e também estaremos em Salvador, né, para repercutir tudo do Colorado, tá bom? Então vamos atualizar em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. É muito rápido e feito de forma 100% online. Então só chamar eles nesse WhatsApp aqui. Tô deixando na descrição do vídeo também. E aquela coisa, né? Você não precisa, de repente, chamar eles agora, né? Mas deixa salvo aí no teu celular, porque eu tenho certeza que tu vai precisar durante o ano. Então chama Mais Ágil, eles são meus parceiros aqui dentro do canal. Turma, vamos atualizar o Inter, porque ontem tivemos rodada da data FIFA, né? Jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, né? Rodada 13, estamos chegando no final aí já das eliminatórias, né? É uma competição que, vamos lá, né, gente? São 10 times e classificam 6. E o sétimo ainda vai para a repescagem. Então é muito difícil, né, que um time não se classifique. Hoje, Chile, Peru, Venezuela não estão indo e a Bolívia, né, está entrando na repescagem. Então tem muita coisa aí para acontecer, mas ontem eu quero falar sobre 2 jogos que envolveram jogadores do Internacional. O primeiro foi lá no Casablanca, em Quito, no Equador, onde o Equador bateu a Venezuela por 2-1. E aqui o grande protagonista do jogo foi Ener Valencia, que fez 2 gols, né? Um primeiro, um chute, né, sem ângulo, que ele pega no lado direito da área, né, bate cruzado, e aqui mostra, né, toda a confiança, né, que tá o Valência, que já tinha feito um golaço na final do Campeonato Gaúcho, um chute de muito longe, né, que mostra que ele tá em condições hoje de, né, voltar a ser aquele Valência que a gente tem esperança, o Valência que veio lá da Turquia, que fez mais de 30 gols, que chegou aqui sendo importante na Libertadores, fazendo gol em Grenal e apagando, né, um 2024 que foi bem abaixo das expectativas. Então, tomara, né, que seja um novo momento para o Valência e que aumente também a competitividade interna aí, junto com o Borré, com o Ricardo Matias, né, com os atacantes que aqui estão. Então, muito legal, né, a participação do Valência. Poderia ter feito um hat-trick, mas errou um pênalti, né? O segundo gol foi uma cavadinha no goleiro e o terceiro, né, ficou pelo caminho, já que ele desperdiçou a penalidade. Lembrando que o Equador volta a jogar na próxima terça-feira, 9 da noite, contra o Chile, no Estádio Nacional de Santiago. Então o Equador, inclusive, é vice-líder, tá, das eliminatórias da Copa, atrás somente da Argentina, que jogou ontem contra o Uruguai, no Estádio Centenário em Montevidéu, e foi a estreia no ano de Sérgio Rocher, que fez um partidaço, tá, gente? Jogou demais o Rocher, fez inúmeras defesas. A Argentina foi muito melhor do que o Uruguai. E o gol da Argentina é simplesmente um golaço, né? Do Almada, ex-jogador do Botafogo, hoje está no Lyon, acertou uma pancada no ângulo, né? De muito longe, e aí não tinha o que fazer o Rocher, né? A bola ainda pegou na bochecha da rede, aí aquela bola indefensável para o goleiro. Mas no mais, né? Fez intervenções, fez defesas difíceis, mostrando, né, que está em plena forma e que deve ser titular do Internacional, adotando, né? Vamos lá, o discurso do Roger Machado, que chegou a citar, né, na última coletiva pós-Grenal do Beira-Rio, que conversou com os jogadores que teoricamente são titular, mas que perderam espaço por conta de lesão, o porquê, né, não jogariam a decisão e o que mudaria a partir, né, deste novo começo de temporada com jogos do Brasileirão, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. O Rocher volta a campo no próximo dia 25, também conhecido como terça-feira, às 5 horas da tarde,
no Municipal de El Alto, ou seja, lá em cima na altitude contra a equipe boliviana. Então o Rocher vai ter um teste aí ainda mais de fogo nesta partida. Para a gente fechar, né, os convocados do Inter na terça-feira também no Metropolitano de Barranquilha tem Colômbia e Paraguai com o Borré e o Carboneiro envolvidos aqui neste confronto. Tá bom? Quero falar também, gente, sobre Fernando. Afinal, ontem, né, surgiu um rumor de que o Fernando poderia ser chamado e tal. O Inter recebeu uma consulta, mas acabou não sendo, né? Foi o João Gomes, do Wolverhampton, ex-jogador do Flamengo, trabalhou com o Dorival no Clube Carioca. Mas, né, o Fernando é um jogador que a gente coloca um ponto de interrogação. Por quê? Porque ele é o principal jogador do Inter, aí para mim ao lado do Vitão, do Alan Patrick e do Bernabé. Esses quatro, né, formam a espinha dorsal do time do Roger hoje. Mas o Fernando tem contrato encerrando com o Inter no final do ano. E é claro que a gente tem que pensar nisso, não na possibilidade do Fernando assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Inter de graça. Até acho que isso não vai acontecer. Mas o Inter já manifestou ao próprio Fernando e ao seu staff que gostaria de contar com ele para 2026. Afinal, né, um jogador que está jogando demais, né, ainda mais com a idade que tem. O Fernando disse para a direção do Inter que quer esperar, né, pelo menos o final do ano, para decidir o que vai fazer. Se vai renovar com o Inter, se vai, né, jogar em outro clube, se vai parar de jogar futebol. Então tudo isso está posto, tá? Ele deu uma manifestação na final do Campeonato Gaúcho dizendo que está pedindo calma, que não tem uma resposta definitiva porque nem ele sabe o que vai acontecer. Isso foi muito comum nas passagens, né, do D'Alessandro aqui por Porto Alegre. Ele sempre deixava, né, para negociar este contrato depois do Campeonato Brasileiro. Neste ano uma particularidade, tá? Porque o Campeonato Brasileiro vai acabar no dia 21 de dezembro e o contrato termina dia 31. Então, são 10 dias que o Inter vai ter aí para pegar esse começo de férias do Fernando para tentar renovar o contrato deste jogador. Então, torço, né, para que as partes se acertem, né? Afinal, o Colorado, né, precisa muito, né, da permanência de um jogador diferenciado, como é o caso do camisa 5, Fernando. Para a gente fechar, eu quero trazer uma informação sobre o Tyson, porque o cria do celeiro de Ases, né, ele deu uma declaração para o VDG falando que se sente muito magoado por ter saído do Inter pela porta dos fundos. Para quem não lembra, né, ele voltou para o Inter em 21 e no comecinho de 2023 ele é informado pelo Mano Menezes que não estava nos planos, né, do treinador e, enfim, né, naquele dia de rescisão, abriu uma live, né, acabou xingando o presidente Barcelos, enfim, e chegou a citar, né, que não estava num bom momento da sua vida. Tinha o pai que acabou de falecer, o próprio irmão também, né, tinha sido morto aí no começo, né, da sua trajetória aqui no Inter. Então passou por dias difíceis o Tyson, né, teve toda aquela questão envolvendo a greve. Então tudo, né, acabou acumulando. E o Tyson disse que gostaria de voltar para o Inter, né? Afinal, o contrato dele com o PAOK está terminando. E o Tyson até tem bons números, tá? Pelo PAOK, estava dando uma olhada, são 37 jogos, 7 gols e 1 assistência, né? Foi titular em 30 jogos dos 37. Então, eu vou dizer, cara, vocês sabem, né, que eu tenho um carinho especial pelo Tyson, para mim é um ídolo do clube, e eu gostaria de vê-lo encerrando aqui no Internacional. Acho que poderia agregar em dado momento, ainda mais num ano longo, como é o brasileiro aí, com mais de 70 jogos. Então, não sei se vai acontecer, até acho que não, né? Porque o Barcelos, né, estava envolvido nessa saída do Tyson, né? Foi um momento muito duro, né, para todos, mas fica aí o relato, né, de um Tyson emocionado e muito triste por conta, né, de querer viver o momento que o Inter está vivendo agora e por todo o seu coloradismo que tem, né? Mas vamos ver o que termina essa novela. Tá certo? Não esquece, gente, que todo o conteúdo aqui no canal é em nome de KTO, kto.bet.br. Hoje 2 amistosos, tá? Pra gente dar uma olhada. Afinal, tem Botafogo e Novo Horizontino, né? Times que já não estão disputando mais nada aí nos estaduais. E o Bragantino joga contra o Cruzeiro. Então tem um duelo de Série A aí em amistosos. Tem a final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza. E também, né, a final do Catarinense entre Avaí e Chapecoense. Então vai lá, palpita, kto.bet.br. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!